Som. Glória a Deus. Estou nervoso hoje, irmãos. Esse mês nós estamos falando de disciplina. Que missão difícil para a igreja a disciplina, irmãos. Porque eu estava estudando sobre, e existem tantos assuntos que se perderam no meio do caminho. Algumas igrejas têm um certo exagero na correção, e outras apenas não corrigem. E aí nós vemos a igreja de Cristo, algumas delas uma bagunça, um transtorno entre os irmãos. Então é um assunto complicado, porque nós devemos disciplinar com amor. E eu quero trazer essa palavra hoje de correção, e que Deus nos abençoe, porque a correção é com carinho, é com amor, irmãos. Então, independente do que for falado, eu sei que nada vai fugir da palavra de Deus, mas se você se sentir constrangido, leve para o seu coração, para a sua intimidade, e reflita se realmente você está fazendo alguma coisa que está fora dos padrões de Deus. Amém? Eu estive nessa madrugada refletindo muito sobre a minha vida. Essa semana inteira eu orei muito e li muito, e acordei algumas noites atribulado, com pesadelos, e eu levantava, orava e falava: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas que o Senhor possa guardar a minha vida e daqueles do qual eu estou intercedendo, estou orando. Porque nós não sabemos, nós estamos no meio de uma guerra, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que eu e você somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. A palavra desse mês está em Hebreus 12:11, diz: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Eu corrigi muito os meus filhos, irmãos, durante a minha vida, para que num determinado tempo eles se casassem e cuidassem de suas vidas, mas que quando eles fossem cuidar de suas próprias vidas, eles se lembrassem do que foi ensinado, do que foi corrigido. Eu e a minha esposa, nós tínhamos um jeito de corrigir, ainda que eu passasse do limite, ou ela passasse dos limites. Graças a Deus que foi muito difícil isso acontecer, mas se ela estivesse corrigindo, eu não falava nada, eu esperava apenas, e depois nós conversávamos, para que eu não tirasse a autoridade dela e ela não tirasse a minha autoridade. E por algumas vezes, quando os nossos filhos eles são pequeninos, muitas vezes nós vamos bater neles com um chinelo, corrigir dessa forma. E eu falava para minha esposa, falava: olha, se for preciso corrigir, porque a impressão que passa é que o homem é mais durão, tem o coração mais duro. Falava: ainda que for necessário você corrigir ele, dar uma cintada, uma palmada, depois vá chorar no seu quarto, mas corrija ele, porque é necessário. A palavra de Deus nos manda fazer isso, nos ensina a fazer isso. Corrija o seu filho com a vara, para que ele venha entender, para que ele venha aprender o que de fato ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Eu já preguei aqui, nós não podemos levar a nossa vida de qualquer forma, fazendo aquilo que nós queremos, de qualquer forma, porque tem coisas que não cabe a nós fazermos ou não. Isso é o caráter de cada um, a disciplina que cada um teve que vai determinar isso, amém? Glória a Deus. Amados, nós concordamos que vivemos num tempo difícil, onde a falta de disciplina na sociedade, na família e na igreja tem causado uma desordem. A falta de tolerância, de uns com os outros, e a tolerância de pecados dentro das igrejas. Coisas que as pessoas fazem, que são erradas,
que muitos que fazem errado não concordam se outro fizer a mesma coisa que ele faz, mas eles concordam naquele momento em que ele está fazendo errado, né? Isso compromete o caráter da igreja de Cristo diante da sociedade. Porque a nossa preocupação, irmãos, de falarmos, de exortarmos uns aos outros? Porque às vezes você está fazendo alguma coisa que não está prejudicando somente a sua vida, mas está diminuindo ou denegrindo a imagem da igreja de Cristo. Eu já ouvi diversas pessoas, irmãos, quando são convidadas para servirem a Deus, para se converterem, eu já ouvi alguns falar, não, eu conheço muito crente aí, cara, não dá nem para confiar. Eu já ouvi um cara falar assim, eu não quero negócio com crente. E eu pedi a direção de Deus, falei, Senhor, eu sou crente, eu tenho que falar alguma coisa para esse homem. E eu fui perguntar para ele, por que você não quer negócio com crente, meu amigo? Aí ele falou, porque crente, cara, tem uns que são muito sem vergonha. Eu falei, então, você falou que tem uns. Mas esses uns ou alguns, tem em todo meio, não é só crente. Eu falei, a gente ensina a pessoa a viver da maneira correta, da maneira justa, da maneira honesta. Mas sempre vai haver um que ele se perdeu no caminho. Mas por uma questão de tempo, a pessoa volta para o caminho e ela volta a fazer a coisa correta. E ele disse assim, mas de qualquer forma eu prefiro não ter negócio com crente. É triste isso, irmãos. É triste, porque ainda que você vá em alguma igreja que o pastor não está 100% na palavra, ainda assim ele ensina coisas boas, não é verdade? Alguns distorcem algumas coisas, mas na grande maioria, eles ministram e ensinam coisas boas. E o que nós aprendemos com isso? Nós devemos ouvir de tudo, aprender de tudo, mas reter o que é bom. Aquilo que é bom para a minha vida, eu guardo. E o que é bom para a minha vida? A palavra de Deus. A pessoa está ministrando e está ministrando sobre a palavra de Deus, ou debaixo da palavra de Deus, vale a pena guardar no coração. Porque a disciplina, ela é maravilhosa quando nós aceitamos com o coração aberto, no sentido de nos corrigirmos. A disciplina na igreja é um dos principais meios de Deus usar para corrigir e restaurar seus filhos quando caem em pecado. Nós precisamos da correção. Porque quando você está em pecado, ou está fazendo alguma coisa que é errado, porque nós entendemos, às vezes você fala de pecado, a pessoa pensa que são coisas somente escandalosas. Irmãos, ontem, todos sabem aqui, eu sou caminhoneiro, eu entrego materiais. Ontem eu estava entregando um bloco lá na cidade. E eu estava com um ajudante. E eu falei para ele, olha, quando nós entrávamos nessa rua, eu vi uma lanchonete ali na avenida. Vamos lá tomar um café? Ele falou, vamos tomar um café. E fomos tomar o café. Quando chegamos lá, tinha um salgado que ele vem um hambúrguer dentro. E aí eu pedi ele pediu um pão de queijo, e tinha um cabelo mais ou menos desse tamanho. Ele atravessou o pão assim, estava em cima do prato, e eu vi ele, era o meu, eu vi, e fiquei quietinho. Aí ele pediu um pão de queijo, e eu falei, pode se assentar ali na mesa, que eu já vou lá. Eu estava esperando, porque o rapaz estava atendendo outra pessoa, e independente de ter um cabelo ali, eu não posso diminuir a imagem do restaurante, porque essas coisas acontecem. E ele atendeu o rapaz, ele saiu, e aí eu chamei ele e falei assim, meu amigo, tem um cabelo aqui no meu pão, troca para mim, por favor. Ele falou, cabelo? Eu falei, um cabelo aqui, só troca para mim. Ele viu e tirou assim um fiozão de cabelo desse tamanho, irmãos.
E aí ele colocou lá, deu para a mulher, me deu outro lanche, e comemos o lanche. Na hora de sairmos de lá, a mulher fez a conta, eles usaram a calculadorinha e fizeram a conta. E deu R$20,50. Eu dei R$50 à mulher, e aí o troco que ela me deu, ela cobrava apenas R$11, R$10,50. Estava me dando R$9,50 a mais. E quando ela deu na minha mão, eu vi a nota de R$10, a de R$20 e o restante. Então, se a minha conta dava R$20, ainda que ela me desse um desconto de 50 centavos, ela teria que estar me devolvendo 30. E ela tinha 39 na mão. Eu peguei as duas notas aqui e falei, a menos que a senhora me dê um desconto, o meu troco é R$30. Aí ela olhou para mim, olhou para o menino é do mundo. Mas é um menino bacana, um menino bom. Ele ficou olhando para mim assim. Eu peguei o dinheiro, coloquei no bolso, falei, Deus abençoe, senhora. Ela, muito obrigado. E nós saímos. Quando saímos, chamou tanto a atenção dele, ele falou, mas você devolveu o dinheiro, meu. Falei, eu sou crente, o dinheiro não é meu. Então são coisas tão miúdas, irmãos. Mas no reino espiritual é grande. Porque se eu pego aquele troco, eu estaria roubando a mulher. Não era meu. Só que o interessante disso é que a pessoa que estava comigo, ele entendeu perfeitamente. Falou, você é honesto, hein? Eu falei, sou muito honesto. Falei, a gente tem que vigiar para ser sempre honesto. Então o mundo toda hora está olhando para mim e para você, irmãos. Se nós não aceitarmos essa correção, essa disciplina, e nós agirmos de fato como cristãos genuínos, aqueles que entendem que o reino de Deus é muito, muito maior que a nossa vida, que nós temos que viver para Ele e não para nós. Porque se nós formos viver da maneira que nós queremos, como queremos, nós fazemos tudo errado. Porque o nosso corpo, a nossa alma milita contra isso, contra a força do Espírito. Contra aquilo que é espiritual, aquilo que é verdadeiro em nossas vidas. E se esse menino tivesse visto, com certeza nós íamos sair dando risada, né? A mulher coisou, que se dane, ela que me deu, eu não peguei nada dela, eu não pedi nada, não roubei nada. Ele poderia muito bem falar lá na frente. Uma vez eu fui com o pastor Marcelo, olha... E nós entramos lá, a mulher deu um troco a mais, ele pôs no bolso. Que exemplo. Então, às vezes nós pensamos assim, eu não prostituo, eu não roubo, né? A gente acha, não, pecado é só coisa grande. Isso aí não tem muito a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Primeiro, devemos entender que a igreja acolhe todo tipo de pessoas, amém? Todo tipo de gente, irmãos. Essas portas, elas estão ali abertas e qualquer tipo de pessoas que quiserem entrar aqui, é para isso que nós estamos aqui. Como homens e mulheres, cidadãos do céu, que querem resgatar essas vidas, que querem ajudar, que querem promover cura na vida delas através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Só que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora lá no livro de Mateus, no capítulo de número 13. Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 24 ao 30. Amém? O Senhor Jesus Cristo, Ele traz a parábola do trigo e do joio. E no capítulo 13, nos versículos de 36 ao 43, ele explica a palavra. Ele já ensinava aos discípulos como essa situação funcionaria. Amém? Então vamos lá. Todos acharam? Amém. Esta foi outra parábola que Jesus Cristo contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu.
Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso? Respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer que arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no. Depois guardem o trigo no celeiro. Alguns conhecem o joio aqui. Alguém já viu o joio? Ele é igualzinho o trigo. Ele só diminui um pouquinho mais a aparência da semente. Mas ele não é trigo, ele não presta para nada. O que acontece? Eles são muito parecidos. E se você for arrancá-los, você vai arrancar o trigo também do meio. Isso acontece conosco. Nós somos muito parecidos em aparências, mas o conteúdo muda. Vá lá no versículo de número 36. O Senhor Jesus explica muito bem isso. Meu Deus, como Deus é bom. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Qualidade. Isso são qualidades que nós temos. Há uma diferença, ainda que nós sejamos parecidos em aparência, no corpo, mas há muita diferença daquele que serve e aquele que não serve. Nós ouvimos dizer, a internet agora está cheia desses vídeos. Pessoas que se infiltram nas igrejas, vêm vestido de pele de cordeiros, se envolvem em louvor, se envolvem em ministrações, trabalham em áreas das igrejas, no intuito de destruir a igreja. O tempo todo ela está com a mira em mim e em você. E aí ele vai ver aquele que está firme, né? Aquele que está firme, aquele que conversa bem, aquele que tem influência na igreja. É esse que ele vai mirar e tentar destruir, porque esse vai destruir um monte. Isso é muito perigoso, irmãos, muito perigoso. E sabe o que acontece? O mais interessante de tudo isso, essa missão difícil que eu falei para você no começo, é que eu e você, nós somos os guardiões desse reino terrestre. Nós somos os santos que nos ajuntam e formamos a igreja de Cristo. Então, eu não estou dizendo no sentido de fuxico, de fofoca não, irmãos, que isso aí leva para o inferno também, ponto final. Mas se você presta atenção nos seus irmãos, e você cuida para que eles possam ir bem em suas vidas, e você entende que o irmão fez alguma coisa errada, ou outro irmão que fez alguma coisa errada, você deve corrigi-lo.
E mais para frente nós vamos ver aqui, ó, eu trouxe muita coisa, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas eu trouxe bastante coisa. Mais para frente você vai ver que é necessário muitas vezes levar para os presbíteros, para os pastores, e o final disso, irmãos, é a morte espiritual, é o desligamento da pessoa do nosso meio. Você vê como é sério isso? E você sabe de quem é essa função? Você conhece a história de Ananias e Safira? É sua. É minha. Nós somos esses. Aqueles que vão olhar para o irmão indo para o abismo e falar: ei, não é esse caminho, irmão. Esse caminho leva à morte. Ah, mas eu quero ir nessa direção, mas esse caminho leva à morte. Você está advertindo, e aí os pastores vão advertir, leva o testemunho, fala para a pessoa. E aí ela vai ser exortada no meio da congregação. Tem pessoas que quando você chama a atenção e você diz a ele, leva testemunho, você fala: eu vou ter que falar para a igreja o que você está fazendo. Você está atrapalhando o crescimento do reino. E aí essa pessoa fala: não precisa isso, eu vou sair da igreja. Ele sai da igreja, mas não se conserta diante o que ele está fazendo de errado. É muito sério isso, irmãos, é muito sério. Às vezes a pessoa está com a sua mente tão cauterizada que ela não entende mais, ela não tem noção do que é pecado e o que não é. Se não for uma coisa muito grave, ela não tem esse entendimento. Você já pensou esse exemplo? Eu vou ali na padaria ali, compro um pão, o cara me dá R$20 a mais, eu falo: mas ele que me deu. Isso não é pecado, eu não peguei dele, não roubei ele. Ele que me deu. Se ele me deu, eu não roubei. Ué, onde está a justiça disso? Onde eu posso chamar, onde eu posso me colocar na posição? Eu sou uma pessoa, um justo de Deus? Quem pode se colocar nessa posição, agindo dessa forma? Não dá. Não dá. Não adianta, irmãos, nós tentarmos resolver isso. Essa separação pertence a Deus. É Deus quem separa. Por isso que tudo que nós fazemos em direção a essa disciplina tem que ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. E disciplinar as pessoas com amor. Ainda que não houvesse joio em nosso meio, não significa que não haveria problemas. Por quê? As pessoas são imperfeitas. Ainda que todos nós aqui sejamos trigo, tudo bonzinho, tudo educadinho, né? Tudo crente de verdade. Ainda que fosse dessa forma, ainda assim teria problema. Porque um tem ciúme do outro, um tem inveja do outro, olha como a coisa vai. Por quê? Nós somos imperfeitos. Então haveria problema, sempre. Por isso nosso coração tem que estar voltado a Deus. Vá lá no livro, continue no livro de Mateus. No capítulo de número 13, no versículo de número 47. Amém? O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Da mesma forma, essa parábola nos explica
A mesma coisa. Foi lá, pescou e no meio da rede veio peixe bom, peixe ruim, grande, pequeno. É dessa forma, irmãos. E quem escolheu? Os pescadores, exatamente aqueles que estavam vivendo aquela situação. Eu quero ser escolhido, mas eu quero estar no lado bom. Eu quero estar do lado do Senhor, daqueles que Ele pegará e falar, esse aqui vai, esse não vai, misericórdia desses. Mas tem muita gente que está vivendo assim, irmãos, está vivendo na contramão do Evangelho, e não dá para continuar assim, porque no momento que essas coisas forem acontecer, não vai depender de eu querer que você vá para o céu, ele ou ele, não depende de mim. Os anjos do Senhor vão vir e vão fazer essa separação. E vai haver choro, ranger de dentes. Eu acredito que vai ser uma situação muito terrível, irmão. Porque as pessoas andam de qualquer forma, elas não acreditam no que irá acontecer, mas naquele dia, quando ele se deparar com o anjo do Senhor, e ele ver o que está acontecendo, ele entender, vai ser muito triste. Vai ser muito triste. O Senhor Jesus Cristo nessa palavra falava novamente, haverá peixes bons, ruins, e no final haverá uma separação. Sempre haverá uma separação, irmãos. Sempre haverá, porque naquele grande dia que o Senhor Jesus virá buscar a igreja, Ele já sabe aqueles que irão. Ele já sabe aqueles que têm o nome no livro da vida. Um pouquinho mais à frente, no capítulo de número 18, no versículo de número 7, diz assim: quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que a provoca terá sofrimento ainda maior. Você prestou atenção nisso, irmão? Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Na versão Almeida diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vierem o escândalo. Que Deus tenha misericórdia. Que nós não sejamos aquele pelo qual vem o escândalo. Porque nós pensamos que as coisas são muito simples, muito fáceis. Mas, irmãos, essa palavra me chamou muita atenção, porque eu estava lendo esse versículo, mas eu gosto de ler um pouco antes, um pouco depois. Quantos aqui já oraram assim, ou já falaram o que está ligado, o que é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é desligado no céu é desligado na terra? Tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aqui. Por quê? Eu e você somos a reunião dos santos. E é esse contexto de desligar essas pessoas através da disciplina, aquele que não quer disciplina, não quer voltar atrás, que eu e você desligamos na terra, desligamos no céu. Aí quando nós abençoamos as pessoas, nós estamos ligando no céu. Mas se você desligar do céu, significa isso, é desligar espiritualmente do céu. É morte espiritual, irmãos. Tamanho é o poder que opera na sua vida e na minha.
Agora, se opera esse poder na minha vida e na sua, por que é que nós vamos ver o irmão andando na contramão e nós não vamos chamar a atenção dele e não vamos querer trazê-lo de volta para esse caminho? Porque a disciplina é para trazer para perto. Quando Deus diz que disciplina aqueles que Ele ama, Ele me disciplina porque Ele me ama, Ele quer eu perto, Ele não quer eu longe. A correção é para isso. Quando eu ainda corrijo meus filhos até hoje, mas quando eu corrigia eles, é porque eu amo, porque se eu não corrigir e eles forem para o mundo, eu perco eles se distanciam de mim. Mas como eu sempre quis eles perto, eu corrigia. E às vezes nós brincávamos, eu e a minha mulher, porque eu falava assim, nossa, você viu como uma chinelada é bom de vez em quando? Porque o menino está todo cheio de carinho. Depois que você dava a chinelada e corrigia, chorava, ficava no cantinho, mas depois vinha pertinho, pegava na minha perna, eu sentia até o amor dele na minha perna, abraçava, aí vinha, aí eu falava, nossa, isso funciona de fato, irmãos, porque abre o entendimento, tira a loucura da criança, a correção. E se tira a loucura da criança, tira também do irmão que está andando na contramão, aquele que não está vendo. Jesus nessa palavra, Ele não está falando que Deus determinou assim, e não tem outro jeito, simplesmente porque os homens são imperfeitos. Essa correção não é porque, tem que dar uma dura, tem que corrigir, não é simplesmente por isso, irmãos. É porque nós somos imperfeitos, o Senhor Jesus sabia que haveria no nosso meio problemas. Ele já sabia que haveriam problemas no nosso meio. E haverá problemas, porém isso não justifica. Jesus falou, aquele que derem escândalo, serão julgados por isso. Jesus corrige, traz para perto, orienta, aconselha, não é isso? Cura se a pessoa está enferma, faz tudo que é necessário. Mas se ele não aceitar a correção, ele vai ser julgado por isso. E ainda que ele venha para perto, ele ainda vai ser julgado pelas ações que fazem. Não tem consequência? Tem consequência. É que nem um cartão de crédito, você compra hoje. Ele vai vir daqui 30 dias, a consequência, você paga ou não paga. Aí tem a consequência. Se você pagar, está tudo bem. Se não pagar, tem consequência. Tudo na nossa vida é assim, irmãos. E nós devemos estar atentos, nós devemos nos atentar a isso. No começo eu falei, a igreja acolhe todo tipo de gente, correto? Por isso, não devemos esperar perfeição, mas sim alguns tipos de erro. E precisamos lidar com todos eles. Você concorda com isso? Devemos lidar com os nossos erros, não é isso? E por que temos que lidar com eles? Vá lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, em nome de Jesus. Primeiro Coríntios 12, no versículo de número 26. Amém? Diz assim: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. O apóstolo Paulo não está falando apenas de empatia. E se você sofrer, eu sofro. E se você se alegrar, eu me alegro. Não é apenas isso. É muito mais além disso, né? É a conciliação, é a condição de um afetar o outro. Você tem dor no corpo e ela afeta outras partes do corpo. Isso estava fervendo na minha mente ontem, que nós estávamos conversando em casa e eu estava falando isso para os meus filhos. Dando exemplos na cozinha de casa.
Irmãos, isso é tão sério. Muitos de nós aqui já viram luta, né? Ou todo tipo de luta, o boxe. Aí o cara vai e ele dá um golpe na pessoa, né? Bateu, machucou, você percebe que a pessoa sente, né? Então ela sente aquela dor, ela se encolheu, quer dizer, as outras partes já estão se mexendo para ajudar aquela parte que foi machucada, né? A pessoa está com um problema no fígado lá, dá dor de cabeça, está com uma infecção na urina, na perna, machucou, mas essa infecção traz dor de cabeça, traz febre, todo o corpo está sofrendo. Da mesma forma, somos nós, quando eu faço alguma coisa que atinge o corpo de Cristo, isso vem sobre a vida de vocês. Por quê? Alguma consequência sempre terá, sempre haverá uma consequência. Na minha época, apenas alguns de nós aqui se lembram, o Maguila era um lutador de boxe. Eu conheci ele, tive a chance de conhecer assim de vista, porque eu morava perto da Penha e ele morava no Cangaíba. Esse homem, ele era um lutador, ele fazia até propaganda de porta, né? Que ele dava soco, derrubava porta. Ele tinha um soco extremamente forte, só que ele também tomou muito soco. Esse homem morreu com as mãos tremendo, o corpo tremendo, de tanto murro que ele tomou na cabeça. Então, tem consequência, irmãos. Alguns são trabalhados por Deus de uma forma diferente. Vem uma transformação sobre ele, e ele é transformado de uma maneira. Alguns o processo é mais lento, alguns tem um tratamento no meio do caminho, e nós não devemos contestar a forma que Deus age em nossas vidas. Só que tem uns que ele se levanta, ele se deita em pecado, direcionado para a morte, e ele levanta através de um sonho, de uma mensagem. No outro dia ele é um homem completamente diferente, e ele vai levar a vida dele inteira diferente. Deus fez assim. Outros são mais fortes, Deus prefere ir usando ele em algumas etapas, para ele servir de exemplo. Mas sempre há uma consequência. Sempre há uma consequência. Aquele que está fora do caminho, ou aquele que não quer vir por caminho, vai ter uma consequência sobre sua vida. Devemos entender que alguns tipos de pecado ou problemas não afetam o indivíduo, mas afetam o corpo. Naquela situação lá em Josué 7, do 11 ao 23, onde fala do pecado de Acã, ele pegou a capa dos babilônios, a barra de ouro, não é isso? E depois eles vão lutar novamente, e a unção de conquista não estava mais sobre eles. O que aconteceu com aquele povo, irmãos? Deus ordenou para eles que fossem lá lutar, e aquele despojo da guerra era de Deus. Mas aí Acã viu uma capa muito bonita, ela toda cheia de prata, coisas de ouro. Ele ficou encantado pela capa, ele pegou a capa para ele. Agora, se era um despojo de guerra e Deus falou, não pegue nada, o que é nada? Nada é nada. Ele pegou aquela capa, trouxe, escondeu embaixo da barraca dele, como diz a história, e o que aconteceu? Todo o povo foi corrigido e confrontado por causa daquela capa roubada. Então, o que aconteceu aqui? Não era apenas um indivíduo. Tem pecado, irmãos, que só eu e Deus vão saber. Eu vou estar prejudicando a mim mesmo. Vou perder o amor de Cristo sobre minha vida, vou perder a minha identidade espiritual. Mas tem coisas que se eu fizer, e não for perante só eu e Cristo, se as pessoas descobrem, eles vão falar mal de mim, mas vão falar mal de você, vão falar de toda, a igreja não presta. É isso que as pessoas falam. Por quê? Por causa de o pecado de atingiu a todos. E muitas vezes, destrói a igreja.
Há um tempo atrás nós ouvimos alguns rumores, algumas coisas aqui, perto de nós. Aí nós olhamos para aquela situação e falamos assim, mas está certo o que fizeram? Né? Será que foram covardes? Ou será que eles foram corajosos? Porque nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo e ver se você pecou contra Deus e contra a igreja, e isso é necessário ser externado para que você não cause um mal maior, tem que ser exposto, irmãos. É isso. É dessa forma que a coisa acontece. Porque fica todo mundo assim, amém, amém. Não, amém, amém. Mas está lá o negócio, Deus retirou a presença dele. Falou, agora vocês vão sofrer, porque tem um impuro no meio de vocês, um ladrão. Mas está todo mundo caladinho. Se eu falar, eu vou caguetar o irmão. Nossa, irmãos. Não se trata disso. Se trata muito mais de querer trazer esse irmão para perto. Entrega a capa, abandona isso aí, pede perdão lá, vai lá, tá errado. Vai morrer todo mundo por causa de você. A minha mãe, irmãos, pegava uma cinta assim, ó. Minha mãe pegava uma cinta. E nós éramos em 4 irmãos, somos em 4 irmãos, graças a Deus estamos todos vivos ainda. Ela pegava uma cinta e falava assim, olha, eu deixei uma tarefa para cada um de vocês aqui. Deixei? Deixou. O que eu falei para você, Marcelo? A senhora falou para mim lavar o banheiro. Você lavou? Lavei, mãe. Você falou para mim passar pano na cozinha. Aí falava para minhas 2 irmãs pequenininhas, elas eram pequenininhas, aí a tarefa ficava para nós. Se elas não fizessem, nós apanhava pela tarefa delas também. Aí então, mas deixaram a roupa lá no... Quem deixou a roupa? Aí ficava todo mundo caladinho. Só olhando. Ela pegava a cinta e falava, bom, se não aparecer quem levou a roupa lá no banheiro, quem deixou lá, vai apanhar os 4. Mãe, foi o Mar que colocou lá no banheiro. O Mar era eu. Aí apanhava, mas na hora já aparecia. Então o que acontece? Se ela não falasse, foi o Mar que deixou a roupa no banheiro, apanhava os 4. É disso que eu estou falando, irmãos. Tem hora que não adianta. Não é só o indivíduo que vai sofrer por causa do pecado. É todo mundo. Então, se eu olho e faço vista grossa, eu estou sendo tão conivente com ele, porque eu sei que esse pecado vai levar o meu irmão para a morte. Aí, se eu tenho um irmão de carnal, que é muito precioso para mim, que dirá um irmão espiritual? Se o reino de Deus é muito, muito maior do que isso que nós vivemos aqui, irmãos, é muito mais real do que isso. Então nós temos que agir de fato. Nós temos que levar adiante isso. Temos que ser sinceros, honestos com nós mesmos e com o nosso irmão que está pecando. Agora, a disciplina é uma maneira de punir alguém que pecou. Exemplo, se a pessoa que pecou se arrepender e receber o perdão de Deus e pedir perdão à igreja e for perdoado, por que é que ele tem que... Por que ele deve ser condenado ou punido pelo pecado que já foi perdoado? É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Essa parte que eu disse que tem exageros, a pessoa vem, pede perdão, se retrata, pede perdão para a igreja, pediu perdão a Deus, aí sempre se levanta um ou outro que quer condenar aquele irmãozinho. Se ele já está perdoado, se ele já pediu perdão, e ele se retratou perante a igreja, aí nós devemos fazer o quê? Aconselhá-lo, ajudá-lo como suporte, não é isso? A Bíblia quando diz suportai-vos uns aos outros, irmão, não é suportar, eu não gosto desse irmãozinho, eu suporto ele porque ele é meu irmão em Cristo. Não é isso não, é suportar mesmo, é pegar ele e falar, bora para a igreja, irmão, vamos se animar, levanta da cama, vamos lá que Deus tem uma palavra maravilhosa hoje. Você é o suporte, irmão, você é aquele que tem vigor.
E aquele que está de pé, cuide para não cair, porque para levantar é difícil. Por isso que Deus usa uns irmãozinhos que têm disposição para ir lá pegar o irmãozinho e colocar de pé. Fala, não, ó, aqui não é o seu lugar não, rapaz. Você é um varão de guerra, levanta aí que tem muita peleja aí na frente. É para isso, irmãos. Nós devemos entender que a disciplina é uma medida de proteção para o corpo de Cristo. É para isso a disciplina. A disciplina não é para chegar aqui e falar um monte de coisa, ofender as pessoas ir embora. Ó, irmão, você está fazendo isso, aquilo e tal, e você vai ficar no banco e depois você pode sumir no mundo aí, ó. Você vai caminhar com as suas próprias pernas. Não é para isso não. É para ir lá disciplinar e trazer para perto. Irmão, eu estou falando isso, me perdoa, estou falando isso porque eu te amo em Cristo. Eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero cantar hino para Deus lá no céu, com você. Porque a palavra de Deus diz, né? Que se você conseguir convencer esse irmão para voltar para o caminho, você ganhou o seu irmão. Se não acontecer isso, você perdeu o seu irmão. E que perca é essa, irmãos? Ele vai para o inferno. É um desligamento espiritual, é morte espiritual. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina como fazer isso. Ele nos instrui, amém? Vá lá no livro de Mateus, capítulo 18. Versículo 15 ao 17. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Está fora da igreja. Você percebe por que nós devemos agarrar mesmo e trazer para o caminho? Para não deixar que se perca. Não adianta nós orarmos aqui, colocar o nosso joelho no chão, orar pelas cadeiras, né? Ó, Senhor, enche essas cadeiras, Senhor. Ponha pessoas aqui para ouvir a Tua palavra e tal. Mas pegar aqueles que estão aqui ouvindo a palavra e deixar ir embora porque estão no erro? Não podemos. Não podemos. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas nós devemos fazer de tudo para não acontecer. Devemos fazer de tudo para trazer esse irmão e colocá-lo no lugar certo e falar, irmão, aqui é o seu lugar. Vamos andar junto em Cristo Jesus. E qual o propósito da repreensão? A repreensão é ganhar aquele que pecou. Não podemos confundir o propósito da repreensão, não é apenas dar uma bronca. Tudo que deve ser feito para o bem-estar da igreja. A repreensão é para isso, a correção é para isso. É para o bem-estar da igreja, para que nós possamos andar em comunhão, para que nós possamos olhar para o irmão e ver o brilho de Cristo na vida dele. Falar, nossa, quem era o irmão? Quem eu era antes de Cristo, e olha, agora eu sou um homem, né, verdadeiro na presença de Cristo. Eu tenho me esforçado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantos de nós aqui olham para a própria vida? Eu olho para a minha vida, irmãos. Eu nunca fui um cara bagunceiro, um cara beberrão, um cara... Não, nunca fui. Mas, quando você está lá no mundo, lá, você está propício a todas essas coisas.
Quando eu vim descobrir que o cara é namorador lá, tal, ele é solteiro, aí ele sai com uma mulher, ele sai com outra. Quando eu cheguei na igreja que me falaram, cada vez que você saiu com uma mulher lá no mundo, todos os homens com quem ela saiu, vieram maldição para a minha vida. Com todas as mulheres que você saiu, você teve um casamento espiritual. Eu falei, misericórdia, eu estou na roça. Porque você tem que pedir perdão. É uma coisa bonita isso? De forma nenhuma, irmãos. Porque você não sabe, você não tem entendimento, mas agora você tem entendimento. Agora foi esclarecido para você. Então, o que você fazia lá atrás, agora não cabe mais na minha vida, na sua, não dá mais. Quando eu descobri isso, eu me converti. E eu descobri isso, eu falei, meu Deus, eu preciso casar. Preciso casar, me perdoa, porque o que eu vou fazer agora? E fui perguntar para os pastores, e agora? Não, calma aí, que você não vai morrer ainda não, você não sabia o que estava fazendo não, calma. E vai para o conselho, é assim, a partir de hoje é assim, é assado, isso não pode, isso pode. Ah, tá, então eu não vou morrer ainda. Porque, irmão, se você não entender que é importante a sua vida espiritual, depois que você se converte, que você tem que trilhar um caminho reto, o caminho do Senhor, não dá para você ficar lá e cá não. Não dá para andar em dois caminhos, ficar cocheando, lá uma hora fora do caminho, outra hora no caminho, uma hora fora, outra hora dentro. O que você vai fazer? Você só vai trazer lixo para cá, só lixo para cá, e contaminando a igreja de Cristo. Irmãos, às vezes, nós vemos umas coisas, eu conheço um pastor chamado José Augusto, esse homem tem 87 anos, fez 6 faculdades de teologia, o homem ele é um mestre, ele está estudando para mestre. Eu falo, como ele tem essa cabeça com 87 anos, fazendo um estudo desse? Ele fala de tudo, irmãos, ele fala de tudo, ele faz umas perguntas, você vai procurar na Bíblia, você tem que ler ela inteira para você descobrir. Aí ele fala, está em tal lugar na Bíblia, você vai lá, está do jeito que ele falou, você fala, meu Deus, como isso estava escondido aqui dentro. Esse homem chegou um dia para mim e falou assim, no último dia onde a igreja que eu congregava, eu preguei, a última palavra lá antes de fechar a igreja foi eu que ministrei, e eu ministrei que o machado estava à raiz da árvore. Esse homem estava lá quando eu saí, ele falou, você é um profeta de Deus. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus. Ele falou, você é um profeta de Deus, rapaz. Ele falou, você não sabe o que Deus falou comigo naquele banco. Aí eu estou orando, Santa Ceia, tinha um rapaz que não ceava, dizia que tinha alergia do suco de uva, e ficava uma tribulação, e o meu espírito não testificava com esse rapaz. Falava aos pastores da igreja, eles falavam, pastor Marcelo, acho que o senhor pegou ranço do rapaz. Eu falei, misericórdia, vou pegar. Não, tem alguma coisa aí, eu não entendo isso, não aceito. Não, calma. Comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, tira isso de mim, se eu estiver errado, arranca do meu coração, eu não quero esse sentimento. E comecei a orar. Irmãos, fui conversar com o rapaz, era like na internet, era like para a mulher de biquíni, eu chamei ele lá e falei, é por isso que eu vou te servir a Santa Ceia, e você disse que tem alergia? Você é fogo estranho no altar, meu querido. Pastor, mas não é. Eu falei, é assim sim. Saí da igreja, eles me ligaram um dia, Deus estava visitando nós. Falei, é mesmo, irmãos? Falei, que bênção que Deus está operando um milagre no meio de vocês. Por que você está me falando isso? A gente estava lá, a bateria tocando sozinha. Falei, tá bom. E o demônio que estava tocando a bateria lá, vocês repreenderam, expulsaram ele de lá? Porque eu vejo ele lá faz tempo. Sabe o que é isso, irmãos? Você fechar o olho, você fechar os olhos para aquilo que está fazendo mal na igreja. Cara solteiro, sai com mulher e tal, e no outro dia ele está tocando bateria. Que é isso, irmãos?
Aí você vai servir a Santa Ceia, o cara repugna, eu falei, irmão, você vai cair aí em cima dos pratos, você vai cair aí, ó. Não, pastor, que é isso? Vigia, irmão. Tá lá, ó, nada fica encoberto. Não fica encoberto, irmãos. Porque não é eu, não é você, é Deus. Quando Ele põe no seu coração alguma coisa errada, vai aparecer. E aí a igreja tem que se posicionar. Se a igreja não se posicionar, você acaba vivendo o fogo estranho. Não tem unção, a música não alcança, não abre os céus. É isso que acontece. O que acontece? Está prejudicando o corpo de Cristo. Está prejudicando o corpo de Cristo. Aí o irmãozinho, tinha outro irmãozinho, está no teclado dando umas notas lá, de vez em quando, é os anjos. Falei, pode pegar a espingarda e atirar nesses aí, nesses anjos aí, vocês não estão vendo anjo aí não. Vigia aí, rapaz, olha o que está acontecendo, tomando cervejinha, saindo com a menininha, olha. Aí o que acontece? A igreja cai, irmãos. A igreja cai. Não tem mais presença de Deus. O irmão entra vazio e sai vazio. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu sou de uma época, e os milagres acontecem hoje em dia, continuam acontecendo. Mas eu sou de uma época onde lá atrás tinha uns irmãozinhos que ele jejuava, ele orava, ele fazia uma música que estava tocando o louvor aqui, o cara caía endemoniado lá. Sabe por quê? Porque aquele irmãozinho lá tinha unção. E aí nós oramos para quê? Para que tenha irmãos, tenha pessoas responsáveis aqui em cima, cheias do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque senão, o céu de bronze vem e a nossa oração não chega, o louvor não chega e nada acontece no corpo de Cristo, a não ser destruição. Lá no versículo 16 diz assim, são termos da lei, irmãos, isso que nós acabamos de ler. Lá em Deuteronômio 17, versículo 16 e 19, versículo 15, você vai ver isso. (17:6) 17:6 diz assim, irmãos: jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. Lá no 19:15 desse mesmo livro diz assim: não concordem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É sério isso. É muito sério. Foram leis feitas, escritas, para que essas coisas viessem a acontecer. A repreensão, a disciplina, para que as pessoas possam entender e viver isso. Aí então você tentou sozinho, não quis expor a pessoa, ela não quer ouvir, continua lutando por ela. Só que desta vez você a repreende com testemunhas. Nós lemos lá no versículo 17, né? Isso mesmo, só a igreja de Cristo, o ajuntamento dos membros para cultuar a Deus. Observamos que 4 tipos de níveis nesse processo que o Senhor Jesus nos mostra, que é você confrontar a pessoa, depois você levar a testemunha, depois ela tem que ser exposta, né? Você tem que trazer para a igreja, e a quarta é ela ser expulsa da igreja.
se ela não quiser andar nesse caminho. Ela não quer, ela rejeitou, falando, não, eu não quero, eu vou sair da igreja, mas eu não quero, eu não aceito para a minha vida esse tipo de doutrina. Nós vimos esses 4 tipos, né? E aí eu quero que você vá lá em Hebreus, nós estamos caminhando para o final, irmãos. Já estou terminando, graças a Deus. Vai dar tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus 10. Tão fininha essa página. Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Às vezes as pessoas abandonam, deixam de vir. Correção, aquele dia lá o pastor falou umas coisas lá, não gostei, eu não vou mais. Não deixe de se reunir com o corpo de Cristo, irmãos. Tem muita coisa aqui. E a gente só vai aprender quando os dias do Senhor estiver próximo, mesmo que for chegar, a gente só vai aprender aqui. No mundo nós não vamos aprender nada, não dá certo, é só aqui. Outra tradução diz: admoestemos uns aos outros, significa chamar atenção ou nos animar. Animar um ao outro e mostrar e falar para ele, falar, Deus, Jesus te ama. Ele quer você caminhando com Ele. Algumas pessoas tiveram seus exageros, e alguns nem precisariam sair da igreja, mas por doutrinas erradas, por pessoas que acreditam ser o Deus na terra, muitos que andavam no nosso meio não vêm mais. Eu não estou falando da nossa igreja, eu digo o corpo de Cristo. Porque nós vemos igrejas aí de onde saíram pessoas e as pessoas falam, não, eu não volto mais. Eu conheci um rapaz, irmãos, a minha sogra é falecida. Esse rapaz também faleceu um tempo atrás. Cada vez que a gente se juntava na casa dos parentes do meu cunhado lá, esse rapaz geralmente estava, chamava Milton. Sabe aquela pessoa que você fala, pô, esse cara é uma moça? Essa era a expressão. Falou, nossa, o Hamilton é uma moça. Porque ele tinha um jeito de tratar, um amor, um carinho assim. Você falava, nossa, que coração. E um dia eu orando lá na casa deles, porque a gente vai, o pessoal fala, faz uma oração aí para nós, né? Fala alguma coisa. E aí você leva uma palavra, vira um culto no almoço. E aí eu cheguei um dia, né, e ele falou que cantava na igreja. Só que ele era gordão assim, bem gordão. E ele falou que naquela época ele já era gordo, mas não tão. E eu falei, mas por que você saiu? Se você fazia parte do coral da igreja. Ele falou, deixa pra lá. Eu insisti, ele me falou. Falei, por que você saiu de lá? Aí ele falou assim, porque eu me vestia e eu era gordinho, então eu deixava a camisa fora da calça, acho que tentando esconder, eu diminuí um pouquinho, né, camuflar ali, que ele era gordinho. Aí um irmão chegou para ele e falou assim, pô, você não tem vergonha de pôr uma roupa dessa? Pô, misericórdia, irmãos. Aí ele falou, mas a minha roupa não está suja nem nada. Ele falou, mas você tem que pôr uma roupa mais folgada, meu, você é gordo, olha como você está. Esse homem nunca mais ele pisou numa igreja, irmãos. Nunca mais. Então esses tipos de exagero, irmãos, porque
Eu estou falando isso, irmãos, porque tem pastores que eles estão na direção errada também. Ele pega aquele irmãozinho que está fraco, e em vez dele levantar o irmão, ele dá uma palavra de suporte, ele vai corrigir. Você está muito desanimado, você vai para o inferno, você tem que vir para a igreja, você está preguiçoso, mas ele não sabe o que a pessoa está passando. Em vez de ele animar a pessoa, ele está exortando. Aí muitas vezes aquele que está em pecado, ele sabe e está passando a mão na cabeça. E tem muito aqueles que têm a língua grande, que não tem que olhar para a sua vestimenta, a menos que você esteja numa vestimenta que esteja chamando a atenção, que não seja adequada para o lugar que você está. Uma roupa muito curta, um decote muito grande, sei lá. Já pensou se eu estivesse aqui pregando de camisa regata? Estou adequado? Não. Aí você vai me falar, ô irmão, o senhor vai pregar de camisa regata? Então tem coisas que são necessárias, mas eu não posso ficar usando o santão que tem dentro de mim para ficar acusando as pessoas ou falando coisas que não são necessárias. Porque eu tenho certeza que uma conversa dessa, ainda que venha de um pastor, de quem for, não é de Deus. Porque se eu estou falando uma coisa, que eu estou matando a outra pessoa, isso não vem de Deus, irmãos, vem da minha carne. Lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 5, eu vou ler rapidamente apenas um versículo. Deus é bom, irmãos. A gente se perde no meio do caminho, a gente faz coisas que muitas vezes nos levam assim à destruição, sabe? Ou nos levam a destruir as pessoas, às vezes aqueles que estão tão próximos da gente, aqueles que nós amamos, nós falamos coisas que magoam, que ofendem. E isso vem destruição na vida das pessoas. 1 Timóteo 5, 20. Diz assim: Emeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha que palavra dura, irmãos. Era o apóstolo Paulo corrigindo, disciplinando e dizendo. Aí a gente pergunta, né? Será que Paulo era um homem ruim, o apóstolo Paulo? Não. É que lá no Antigo Testamento as pessoas eram mortas. Hoje nós temos a graça e agimos de uma forma diferente. Agimos como? Tentando alcançar as pessoas e colocar no caminho. Mas eu havia separado aqui em Atos 5, do 1 ao 9, depois você leia na sua casa. É a história de Ananias e Safira. Eles foram corrigidos perante o povo. E eles caíram fulminados. Foi público. Não foi em particular isso. Eles chegaram lá, mentiram. E eles caíram mortos, um em cima do outro. Aí a graça do Senhor nos alcança.
Muitas vezes nós vivemos uma vida de pecado, pedimos perdão a Deus, nos consertamos dos nossos pecados, e o Senhor Jesus nos perdoa. E aí nós fazemos o quê? Matamos os sonhos das pessoas, jogamos daqui para fora, com o coração duro. Não precisa você abrir a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, no capítulo de número 3, no versículo 14 e 15, diz assim: observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta, afastem-se deles, para que se sintam envergonhados. Eu fiquei prestando atenção nisso, observando, falei, meu Deus, para que se sintam envergonhados. Sabe por que isso, irmãos? Porque se você chega na pessoa e realmente tem consideração nessa pessoa, ela por você, você vai falar para ela os erros que estão acontecendo, e aí você vai se afastar dessa pessoa, ela vai saber por quê. É para causar vergonha mesmo, para que você tenha a oportunidade de fazer ela se arrepender do que está fazendo. Então, Deus, Ele nos dá estratégia, nos dá sabedoria, para que a gente possa nos aproximar das pessoas e trazê-los para perto, para que essa pessoa ela não seja desligada, afastada do reino de Deus. Sintam-se envergonhados, não considerem como inimigo, mas advirtam-no como um irmão. Não tratem como inimigo. É um irmão que está sendo confrontado. E a nossa disciplina é por amor. Se você não consegue disciplinar alguém ou falar com alguém com amor, não fale, irmão, não fale. Passe o problema adiante, conte a história e deixe que alguém faça isso. E se for necessário que vá 2 ou 3 irmãos, se você se ver nessa situação, chame pessoas que você sabe que têm uma boa índole, pessoas que são calmas, que são pacificadoras, porque isso vai ajudar muito no processo. Pessoas amorosas, pessoas calmas, para que essas pessoas possam sentir o amor de Cristo realmente, e abandonem os seus erros, as suas falhas. E só assim nós podemos trazê-las para perto. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus é necessária para as nossas vidas. No começo eu falei, se eu disse alguma coisa que possa ter te magoado, eu espero que tenha te confrontado, não te magoado. É para isso que eu trouxe essa palavra nessa manhã, para que ela possa nos confrontar, para que você possa olhar para a sua intimidade hoje, quando você for para a sua casa, ou agora, porque nós iremos orar, e você possa refletir, entender se você tem feito alguma coisa que tem prejudicado a você, mas que pode alcançar os seus irmãos em Cristo, e vir a prejudicá-los. Não faça isso, porque hoje o que nós aprendemos é que maldito é aquele por quem vem o escândalo. Isso significa, ai daquele que fizer o mal a um pequenino. Esses pequeninos somos nós, irmãos. E se pelas minhas práticas eu fazer com que um de vocês saiam daqui e não voltem mais, essa culpa vai cair sobre mim. Esse pecado vai ser condenação na minha vida. E aí só a misericórdia de Deus sobre mim. Então nós devemos, assim como nós fazemos na Santa Ceia, que diz, examine-se o homem a si mesmo. Então que nessa manhã nós possamos nos examinar e entender aquilo que nós temos feito, irmãos, para que possamos corrigir.
Peça ajuda ao Espírito Santo. Tem erros, tem falhas que só Deus corrige. Tem erros em nós que só através de Deus, através do Espírito Santo que nós abandonamos. Eu não sei em que situação você se encontra, irmãos. Nós pegamos a direção do mês, a palavra do mês, e começamos a orar para preparar a palavra, mas aí nós temos o tema, mas a direção é o Espírito Santo de Deus quem dá. Nós falamos de diversas coisas, e eu vou fazer um apelo por diversas coisas, porque eu não quero dizer que você está em pecado, mas muitas vezes você não teve coragem de instruir aquele que está em pecado. Muitas vezes, lá no passado, você deixou de corrigir alguém que hoje não está mais aqui. E isso traz enfermidade para as nossas vidas. Porque quando nós podemos fazer alguma coisa e não fazemos, nós nos tornamos pecadores. Então eu gostaria de pedir a você que viesse aqui. Eu quero orar pela igreja inteira, mas se você tiver uma situação específica, a qual você não teve coragem, e hoje você vê pessoas fora daqui, e você sabe que poderia ter feito alguma coisa, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontra. Irmã Fátima, vem aqui por favor, irmã. Mas um desejo eu tenho de ser. Amém. Ora pela palavra, em nome de Jesus, irmã. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontro. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós nos colocamos na Sua presença mais uma vez, Senhor. O Senhor possa ministrar, meu Deus, os nossos corações, Senhor. Senhor, quantas coisas nós deixamos para trás, meu Deus. Às vezes deixamos, Senhor, de fazer aquilo que é correto, Senhor, porque não temos entendimento. Deixamos, Senhor, de resgatar aqueles, Senhor, que estão caídos. E muitas vezes, Senhor, nós deixamos de ser aquela luz, Senhor. Pois o Senhor nos levantou para ser luz nessa terra, Senhor, ser o sal dessa terra. E se a luz, Senhor, perde a sua força, Senhor, ela não serve para ser luz. Assim como o sal, Senhor, se ele perder o seu sabor, não serve mais para nada, apenas para ser jogado no lixo. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra, Senhor, esses corações, Pai. E que venha sobre eles, Senhor, um sentimento, Senhor, que mesmo que eles tenham deixado de fazer alguma coisa, Senhor, que eles são perdoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois, Senhor, nessa manhã eles estão aqui, Senhor, se retratando a Ti, Senhor, e lançando fora, Senhor, aquilo. Todavia, Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas, Senhor, que não foram ministradas por eles, ou que não receberam a atenção que devia, Senhor, ou que eles gostariam de dar, que elas sejam alcançadas agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam lá, Senhor, se estiverem fazendo alguma coisa de errado, se arrepender dos seus erros e voltarem, Senhor, para os Teus caminhos, Pai. Que eles possam sim, Senhor, sentir o Teu toque agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai, Senhor, onde eles estiverem agora, Pai, em nome de Jesus.
E toca-os, Senhor, com o teu poder, Senhor, com a tua autoridade. Que o teu amor, Senhor, possa alcançá-los nessa manhã, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tira, Senhor, toda tristeza, toda mágoa, Senhor, o sentimento de incapacidade, Senhor, por aquilo que eles não fizeram. Ou que gostariam, Senhor, de ter feito e não fizeram, meu Deus. Mas que o coração deles nessa manhã, Senhor, seja limpo, seja restaurado, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Senhor, nós sabemos que sempre haveria enfermos no nosso meio. Sempre haveria pessoas, Senhor, que precisariam do teu socorro, da tua mão poderosa, Pai. E como de costume, Senhor, e como nós temos visto, Senhor, a tua mão poderosa trabalhando no nosso meio, curando, Senhor, os enfermos. Eu gostaria de orar também, Senhor, pelos enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você que se encontra enfermo, qualquer tipo de dores, irmãos, Deus opera milagre. Se você tem dor de cabeça, dor nos ossos, não importa, todas as enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Se você se encontra com o seu coração entristecido, Ele levou a tristeza na cruz do Calvário. Se você tem um sentimento que você não está gostando, Ele levou na cruz do Calvário. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que o Deus que nós servimos é aquele que opera o milagre, que opera sinais e maravilhas. Ele tem trabalhado ao nosso respeito. Ele não para, Ele não muda. Por isso, Senhor, nós queremos apresentar essas vidas, Senhor, a Ti. Queremos, meu Deus, declarar o Teu reino, a Tua justiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós unimos a nossa fé. E nós declaramos, Senhor, a Tua bênção, meu Deus. Que o Senhor possa agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministrar a cura, Senhor. Todo tipo de enfermidade, Senhor, de dor, Senhor, seja ela de qual origem, de qual espécie for, Senhor. Que o Senhor possa ministrar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa declarar a cura, Senhor. Seja ela nos ossos, Senhor, nos tendões, Senhor, nas artérias. Todo tipo de enfermidade, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro falência em nome de Jesus. Você não pertence ao nosso meio, enfermidade, pois nós temos um Deus que levou tudo na cruz do Calvário. Por isso nós determinamos: sai agora, enfermidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que ele seja curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado da planta, Senhor, dos pés até o último fio de cabelo. Que ele sinta, Senhor, vigor. Que ele sinta a tua alegria. Que ele sinta a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és santo e poderoso, meu Deus. Nós declaramos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida do Mário, meu Deus. Ah, Pai, nós sabemos, Senhor, nós bem sabemos, Senhor, o quão é necessário, Senhor, de uma restauração em suas vértebras, Senhor, na sua coluna. Mas nós sabemos que isso não é impossível para o Senhor, pois o Senhor é especialista, meu Deus, no nosso corpo. O Senhor nos formou, Senhor. Nós somos a maior obra, Senhor, porque quando o Senhor nos formou, o Senhor disse, meu Deus, que era muito bom, Senhor. Ah, meu Deus, então em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa ministrar a cura, Senhor. Que o Senhor venha agora, meu Deus, fazer, Senhor, com que os movimentos, Senhor, que são necessários aconteçam, meu Deus.